Vamos dar início ao capítulo 2 da disciplina Resistência dos Materiais para o curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Campina Grande. Neste capítulo, vamos tratar do assunto tensão e deformação, especificamente com a aplicação de carregamento axial. Carregamento axial nós já discutimos no capítulo anterior. A partir de agora, o curso de resistência dos materiais, ou como qualquer disciplina relacionada a dimensionamento de elementos estruturais, volto a repetir, quando considero ou quando falo elementos estruturais, são elementos que podem ser de uma máquina, de um motor, de um implemento agrícola, pode ser uma peça de uma treliça, pode ser uma viga, pode ser um pilar. Todo esse conceito de tensão e deformação é, a partir de agora, os dois vetores que estarão sempre atuando em paralelo. A deformação é função da tensão, que está atuando no elemento estrutural. Portanto, eu considero que este capítulo é um capítulo muito importante para qualquer engenheiro de qualquer linha do conhecimento. Muitas vezes é comum escutar de estudante, mas eu vou me dedicar à área de irrigação, à área de armazenamento, não vou precisar desses assuntos. Claro que vai. Se você imaginar, quando tiver um amadurecimento no curso mais à frente, e ver que no sistema pivô central, é um sistema de irrigação onde você tem um ponteiro de relógio, e o pivô é a tubulação de água que fornece a tubulação, e essa tubulação ela gira em círculo. Para que essa tubulação permaneça acima do solo, sobre os eixos com pneus, para que ele possa rotacionar em torno do pivô, do eixo central, vai ter que ter uma análise de tensão e deformação, devido ao peso próprio da tubulação e também ao peso da água que está contida ali. Então, neste momento, se analisa o dimensionamento do elemento mecânico que vai se tornar. O dimensionamento da tubulação, não, isso aí é um problema lá da hidráulica. Eles vão fornecer os recursos suficientes para dimensioná-lo em função da pressão. Mas o mecanismo de rotacionar, de sustentação, vai ter que fazer uma análise de tensão e deformação. Assim também para o curso para um engenheiro agrícola, que esteja trabalhando com uma central de armazenamento, onde é composto de silos, elevadores de caneca, transportadores horizontais. Tanto o elevador de caneca como o transportador horizontal precisa fazer uma análise de tensão e deformação. E muito mais ainda, ou tão importante quanto, posso dizer assim, são os silos que vão armazenar a produção agrícola. E daí a análise para o dimensionamento da parede do silo se faz em função da tensão e deformação. Então, nesse capítulo, veremos as propriedades mecânicas dos materiais. E vamos associar essas propriedades com a tensão, como também com a deformação. Portanto, é um assunto que eu considero de suma importância para que qualquer engenheiro possa dominar, para que na sua área de atuação, seja ele engenheiro mecânico, seja ele engenheiro civil, engenheiro agrícola,
um engenheiro eletricista para questão de cabos, cabeamento e alta tensão de postes, certo? É importante ter os conhecimentos básicos. Vamos em frente. Então aqui temos o seguinte: a adequação de uma estrutura ou máquina pode depender das deformações na estrutura, bem como das tensões induzidas sob o carregamento aplicado. Muitas vezes, só a análise estática não são suficientes. Essas análises da estática, só a análise da estática não é suficiente. Precisamos andar mais um pouco. Então, considerando as estruturas como deformáveis, possibilitará a determinação das forças nos membros e reações nas quais são estaticamente indeterminadas. Então, quando diz considerando as estruturas deformáveis, porque todos os materiais empregados nas estruturas, nos elementos estruturais, são deformáveis. Nada é tão rígido. Muitas vezes, a espessura ou as dimensões dos elementos são muito grandes em relação à carga atuante. Aí, por uma simplificação teórica, podemos considerar que esse elemento ele é rígido. Mas no caso assim, mas o material ele é deformável, não tem nada não deformável. E também, só pelas equações da estática, muitas vezes não dá para determinar, não dá para dimensionar. Então, faremos uso de situações hiperestáticas ou estaticamente indeterminada, quando o número de apoios é superior ao número necessário para determinar estatisticamente. Determinação da distribuição de tensão no interior dos membros sempre exige considerações de deformação. Nós vimos no capítulo anterior, quando aplicamos uma carga axial e falamos da distribuição ou do perfil de tensão normal, que a tensão normal, internamente, tem a questão da aplicação da força. Então, o que se analisa sempre é a tensão atuando, afastando-se, a distribuição de tensão afastando-se do ponto de aplicação da carga. Então, essa é uma consideração, porque senão vai ter uma tensão muito alta, que não representa a tensão média, caso vocês lembrem quando estudaram esse assunto. Portanto, essas distribuições de tensões no interior, que a tensão ocorre internamente nos elementos estruturais, sempre exige uma consideração de deformação, como aquela peça está se deformando. Esse é o princípio. Neste capítulo, tem como objetivo avaliar a deformação de um membro de estrutura sob carregamento axial. Posteriormente, será estudado torção e flexão pura. Esse posteriormente aí, gente, são análise de deformação e de tensão em elementos que não seja por carregamento axial, certo? Então, nesse capítulo ainda 2, vamos ainda nos deter mais ao carregamento axial, para que nós possamos formatar a ideia completa do mecanismo que ocorre internamente nos elementos, em função de cada material, obviamente. Aqui vamos começar a análise da tensão e deformação. Para isso teremos o seguinte: um elemento estrutural é composto de uma barra fixa no topo, ou engastada, né, vamos considerar,
de B até C, e a seção transversal tem uma área de seção transversal que foi chamada de A. E o comprimento L. O comprimento inicial é L. Então, temos o elemento estrutural com as dimensões geométricas definidas, que é o comprimento L, e a seção transversal A, que é a área, é a função do diâmetro. E, em seguida, aplicaremos uma carga P. É uma carga P, um valor P qualquer. E quando aplica-se a carga, nós percebemos que esse elemento estrutural, ele passa de L para um incremento, ele aumenta o comprimento. Então, esse aumento do comprimento, vamos chamar de alongamento, ou seja, ao aplicar a carga, o elemento estrutural BC sofreu um alongamento. Esse alongamento, ele é definido como sendo o comprimento final menos o comprimento inicial L. Então, o comprimento final desse elemento do lado direito vai ser quem? L mais delta. E o comprimento inicial do elemento sem a carga é L. Portanto, que o alfa vai ser L nesse final menos o L inicial, que vai dar exatamente essa diferença entre os comprimentos. Bom, aí aqui nós começamos já a ter a ideia que o alongamento existe no elemento ao aplicarmos uma carga. Agora, esse alongamento vai variar em função dos materiais que são constituídos o elemento. Nós sabemos que, por exemplo, um elemento de aço, ele é mais rígido do que um elemento constituído de alumínio. Portanto, se aplicarmos tendo as mesmas características geométricas, esses elementos, e aplicarmos a mesma carga, espera-se, obviamente, que o elemento com material alumínio tenha um maior alongamento do que o com aço. Mas, voltando ao assunto de tensão, aqui nós já sabemos, uma pequena revisão do capítulo 1, é que essa carga é uma carga axial. Certo? A linha de ação dela está passando exatamente pelo centro geométrico da peça, como é definido o carregamento axial. Portanto, vai nos dar um carregamento axial. E o carregamento axial, aqui, como nós já vimos, é um carregamento axial que vai nos proporcionar calcular a tensão normal, que nós já sabemos. A tensão normal vai ser quem? A tensão normal vai ser a carga P dividido pela seção transversal A. Essa é a carga normal, é a tensão normal. O alongamento aqui, que nós vimos aqui, que o alongamento de delta aqui, ó, de delta, ele nos dá uma informação interessante. Porque nós podemos agora chamar com este alongamento, podemos dizer, olha, a razão do alongamento em relação ao comprimento inicial do elemento, existe uma razão, é só dividir o quanto o corpo alongou dividido pelo o comprimento inicial. Isso chama-se deformação. Então, nós já temos a primeira definição de deformações para cargas, com aplicação de cargas axiais. Então, se o corpo alongou, delta, como está na figura, dividindo esse delta pelo comprimento inicial, que é L, isso é a definição de tensão normal. Veja bem,
já temos agora aqui uma definição nova para esse capítulo, que é deformação, que é o fruto da divisão do alongamento da peça após a aplicação da carga dividido pelo comprimento inicial da peça. Vamos partir agora, já sabendo dessa definição, para um outro caso. Um outro caso da seguinte forma. Tenho agora um outro elemento que, em relação a esse elemento do primeiro exemplo, ele tem o mesmo comprimento e tem a seção transversal do elemento 2 vezes maior do que o exemplo 1. E para que ele tenha efeito do mesmo material, constituído do mesmo material, para que ele tenha o mesmo alongamento, o delta, para que ele tenha o mesmo alongamento, que é o delta, eu terei que aplicar 2 vezes a carga aplicada no exemplo 1. Veja, o que eu estou, neste caso aqui, impondo é que é o mesmo alongamento. Para que tenha o mesmo alongamento com esse elemento, com seção 2 vezes maior do que o primeiro e com o mesmo comprimento, eu terei que aplicar 2 vezes a carga. Por que isso? Porque é o seguinte, a tensão normal não é carga sobre área. Portanto, se eu tenho 2 vezes a área e tenho 2 vezes a carga aplicada, dividindo tudo por 2, vai me restar força sobre área. Portanto, a tensão que está atuando nesse elemento é igual à tensão do elemento do primeiro exemplo. E, por sua vez, a deformação neste elemento, a deformação que chamamos específica, a deformação específica nesse elemento, ele é também o próprio alongamento dividido pelo comprimento inicial, que é o mesmo do exemplo 1. Então, veja, nessa situação nós temos 2 casos diferentes. O segundo caso com uma área da seção transversal o dobro da primeira e a carga aplicada o dobro da primeira, que nos deu o mesmo alongamento e, consequentemente, a mesma deformação específica. Vou dar mais um exemplo para a gente discutir o que é a engenharia, por que a engenharia não usa força, usa tensão. Então, o terceiro caso é esse. Eu tenho um outro elemento, que tem a mesma área do exemplo 1. A área da seção transversal é A. O comprimento inicial do elemento é 2 vezes o comprimento do primeiro exemplo. E tem a mesma carga aplicada no primeiro exemplo. Se eu tenho a mesma área, aplicando a mesma carga, mas tenho o dobro do comprimento, sendo o mesmo material, obviamente, sempre fixando que é o mesmo material, o alongamento deste elemento agora vai ser 2 vezes o elemento do exemplo inicial, porque o comprimento foi 2 vezes. Tudo bem aí? Portanto, agora nós já temos o quê? Que a tensão normal neste elemento em análise, que é o terceiro, é a carga pela área. Que, por sua vez, a tensão é igual à atuação atuante no segundo caso e a tensão atuante no primeiro caso. Para sabermos a deformação específica, nós já temos a definição, é o alongamento
dividido pelo comprimento inicial. O alongamento foi 2 delta, dividido pelo comprimento inicial, 2L. Em relação ao primeiro, dividido por 2, você tem que o alongamento desse elemento estrutural, a deformação específica desse elemento estrutural, vai ser delta sobre L, que é igual ao segundo, que é igual ao primeiro. Veja, aqui agora nós já podemos fazer uma análise seguinte. Quando se trabalha com estrutura, nós só precisamos conhecer a carga que são aplicadas nos elementos e a carga resultante de reação desses elementos. A partir daí, teremos, olha o verbo, teremos que calcular a deformação normal, ou desses elementos, para podermos dimensionar o elemento estrutural. Quando eu falo dimensionar, já dimensionar estruturalmente. Já estou partindo para um campo mais na frente. Então, só podemos dimensionar os elementos sabendo o valor da tensão. Por que isto? Porque os materiais que constituem os elementos estruturais, nós, engenheiros, temos que ir buscar a informação das tensões que cada material possui e comparar com as tensões de serviço, as tensões atuantes no elemento. Portanto, nós não vamos dimensionar com a carga, não. A gente usamos as cargas para cálculo das tensões e as tensões comparamos com as respectivas tensões dos materiais, que os materiais resistem, e daí faremos nossos dimensionamentos dos elementos estruturais em estudo. Veja que já dá para sentir nesse segundo slide, qual é o papel do engenheiro aqui, certo? Bom, eu falei que o engenheiro precisa conhecer as propriedades mecânicas dos materiais, especificamente a tensão dos materiais. Para conhecer essa propriedade, tensão, seja ela de tração, como está na figura, ou de compressão, precisamos calcular essas tensões. Na figura vista aqui, é a figura retirada do Beer Johnson, que é o livro texto do curso, onde tem um corpo de prova metálico, é de uma liga metálica qualquer, certo? Veja que o corpo ele é cilíndrico, dá para entender que ele é cilíndrico. A base de análise é o comprimento inicial L, está aqui o comprimento inicial L. E essa parte, essas extremidades rosqueadas, são para fixar nesses elementos da máquina aqui. Ó. Fixa esse elemento nessa parte e a base nessa parte aqui. Então, fixando o elemento na máquina, tem um instrumento que chama-se flex gauge, ou traduzindo para o português, extensômetro. Esse extensômetro, ele fixa um ponto, uma garra prendendo nesse ponto aqui e no outro ponto. Desta forma, ele já está delimitando o comprimento inicial para fazer a leitura. Em seguida, essa máquina vai aplicando força, ou seja, vai subindo essa máquina e essa aqui está presa, então a carga aplicada vai ser essa e aqui vai ser a reação. É o que nós vimos lá no capítulo 1. E assim nós vamos ter a cada força aplicada tem uma deformação.
Então, como essa máquina ela faz leitura, hoje em dia, principalmente com o avanço da tecnologia, nós temos condições com os sensores, com o sensor que é o extensômetro, porém conectado a um circuito eletrônico. Nós sabemos a força que está sendo aplicada naquele tempo. Então a gente diz, olha, eu vou aplicar uma força numa velocidade de 1 milímetro por minuto. 1 milímetro por minuto. E a cada segundo a máquina vai fazer a leitura da força e do alongamento. Porque quem dá o alongamento é este sensor chamado extensômetro, ou do inglês flex gauge. Então veja, nós vamos ter força pelo tempo. Conhecendo a área da seção transversal, eu divido força pela área, eu tenho a tensão normal. Então eu posso construir um gráfico de tensão versus a deformação. Porque no mesmo instante eu tenho uma força, calculo a tensão, e tenho uma deformação que é determinada por esse sensor chamado extensômetro. E assim nós construímos um gráfico de tensão versus deformação. Geralmente a tensão no eixo X, no eixo vertical, no sistema cartesiano, e no eixo horizontal a deformação, nós chamamos de deformação específica. E assim se faz para qualquer material de elementos estruturais. O que vai se mudar de um determinado ensaio para outro é em função do material. Vejamos, nós de agrícola, de engenheiros agrícola, nós o que faremos? Se vamos fazer uma análise de uma máquina, de um implemento agrícola, se nós não conhecemos, nós retiramos uma amostra deste elemento de máquina, e mandamos para um laboratório determinar as propriedades mecânicas. Então, no laboratório, vamos usar uma máquina semelhante a essa e vamos dizer, olha, essa peça vai ser tracionada ou comprimida? Você, como engenheiro, precisa dizer, olha, ela vai ser tracionada ou comprimida, depende do esforço que está sendo submetido. Mas o aço ele pode ser tanto tracionado como comprimido. Mas no material tipo concreto, ele só pode ser tracionado. Pode ser comprimido, jamais tracionado. E veremos isso nesse capítulo. A diferença de um para outro material. Então, nessa figura aqui, estamos explicando que existe uma metodologia, existe uma máquina, existe um padrão para determinar as propriedades dos materiais. E, obrigatoriamente, passa por traçar um gráfico tensão versus deformação. E aqui está o gráfico tensão versus deformação. E para explicar esses gráficos, precisa fazer a seguinte distinção. Este primeiro gráfico aqui é para um aço com baixo teor de carbono. E esse segundo é para um alumínio. Então veja que o material aço, com baixo teor de carbono, e o material alumínio. Os gráficos, visualmente, você já percebe que é diferente. Então, veja o que é que ocorre com este corpo de prova que foi colocado naquela máquina, sendo de aço. O corpo de prova aqui tem deformação específica, esse eixo aqui, esse Ezinho aqui é deformação específica, e aqui é a tensão normal. O gráfico está dando em QSI, que é a unidade inglesa. Essa unidade, nesse momento, não tem muita importância. O que precisamos entender é o mecanismo, é o desempenho do material durante o ensaio. Veja que aqui você tem
ambos, tanto a deformação específica quanto a tensão normal, estava variando em função da carga que era aplicada pelo tempo. Então, tanto a deformação como a tensão era lida no mesmo tempo. Então, deu para fazer o gráfico tensão versus deformação. E o comportamento do material aço, olha, com baixo teor de carbono, ele varia no começo do teste muito linear. Veja aqui é uma curva linear. Curva linear, bem com um coeficiente angular bem acentuado. Então veja, ele parte de zero e vai até esse sigma y aqui. Ó. Essa parte aqui, o gráfico está nos mostrando que é linear. Linear. Essa fase linear nos mostra que, se por acaso em um determinado tempo eu tirar a carga aplicada, por ser linear, o material retorna ao estado inicial aqui, zero, com deformação específica zero, ou seja, alongamento zero. Se a deformação específica é alongamento dividido pelo comprimento inicial, para dar zero só tem uma condição, é que para dar a deformação específica zero só tem uma condição, que o alongamento seja zero também. E isso é o que ocorre nessa fase linear. Certo? Mas vamos entender, a máquina continuando aplicando a carga, passa por esse ponto sigma y, que eu vou falar agora em seguida, ela consegue ter um pico acima desse sigma y e dá diminui a deformação específica. Diminui a deformação específica. Diminui e depois tem uma ascendência até esse ponto aqui. Então veja, vamos agora entender o gráfico como um todo, já que viu o mecanismo que desenvolveu a construção do gráfico. Só uma informação, hoje com as máquinas que se tem com o uso do avanço tecnológico, principalmente da eletrônica, a máquina já se constrói no monitor, ou seja, em um monitor, esse gráfico. Não precisa mais como antes fazia, colhia os dados e ia plotar o gráfico usando uma planilha, muito tempo atrás, manualmente. Hoje não, hoje ela já faz, no mesmo tempo que ela vai coletando os dados, ela vai calculando e colocando o gráfico. Então veja, nesse ácido de baixo carbono, inicialmente partiu de zero, foi até sigma y. Esse sigma y é o valor máximo da fase linear. Que nós vamos chamar aqui não de fase linear, vamos chamar de fase elástica. Fase elástica. É o maior valor da fase elástica. O que quer dizer o maior? Que passando este valor de sigma y, o maior valor elástico, o corpo entra numa outra fase, que é a fase plástica, que é essa fase que tem aqui assim, ó. Certo? Essa fase que tem essa curva que diminuiu e depois deu quase como uma quadrada que chegou até esse ponto aqui que está aí marcando 60, o sigma U. Bom, se nessa fase, se uma carga ultrapassa essa tensão sigma y, significa dizer que se você retirar a carga da máquina ou da estrutura que você está trabalhando, vai existir um alongamento residual, ou seja, a peça não volta mais para o estado inicial, fica deformada. Isso é muito evidente
Quando você aplica uma carga muito grande, supor um exemplo bem prático, no dia a dia, você aplica uma carga no arame, pode até fazer isso pessoalmente. Tem um comprimento inicial, quando você faz uma força grande, o arame ele alonga e não volta mais para o estado inicial. Por quê? Porque ali você ultrapassou exatamente a tensão de escoamento. Ou seja, a carga que você aplicou foi maior do que a máxima que ele suportaria para voltar ao estado inicial. E isso chama-se alongamento residual ou deformação específica residual, que é esse campozinho que fica aqui, ó. Certo? Está aqui do Hildo, que é de plasticidade. Tudo é na zona plástica, não é mais elástica, é plástica. E em seguida vem essa fase aqui que está aí no inglês de strain hardening. Strain hardening. Isso quer dizer o quê? Que chama-se estricção. O que é estricção? Quando passa dessa fase aqui, ó, passou da tensão de escoamento, foi para a fase plástica e continua, o corpo de prova começa até a formar a sua seção, começa a ter uma alteração no arranjamento das partículas desse material e vai pré-determinando onde vai se romper o corpo de prova, que é nessa segunda figura, na figura B. E quando se rompe, dizemos que a tensão é o sigma U, ou seja, é a tensão última. Tensão última. E quando se pensa em carga, é a carga de ruptura. Você está fazendo na máquina, a carga de ruptura foi X. Mas para fazer o dimensionamento de peças, você vai usar a tensão última. Bom, esse era o gráfico de tensão e deformação para um material de aço de baixo carbono. Já para um material de alumínio, tá aqui, de alumínio, o comportamento é diferente. Veja que existe sim uma faixa linear, mas menor do que o aço e com coeficiente angular menor também. Portanto, temos que encontrar uma tensão de escoamento, que é esse sigma y aqui, ó, e ele não tem como diminuir, ele vai aumentando a sua tensão com alongamento, aumentando, até chegar a um ponto também de ruptura. Bom, neste caso aí, você veja que o alumínio ele tem a fase que ele não volta mais ao estado inicial, é essa aqui, ó. O aço é de 0,0012. 0012 é a deformação específica que, ao alterar a carga, ele não volta mais ao estado inicial, está aqui. Já o alumínio é 0,004, bem maior do que a tensão de escoamento é menor do que a do aço. Então, cada material que se faz, que se determina, você tem que fazer esse gráfico de tensão versus deformação para caracterizar esse material. Hoje é muito comum os novos materiais, oriundos de materiais reciclados, pode ser uma fusão de vários tipos de plástico, então você vai ter que fazer isso para esse plástico também, esse polímero, vamos dizer assim, né? Pode ser um material que se faz muito, nós fazemos aqui em Engenharia Agrícola em Campina Grande, usando material cimento, areia e resíduo de caulin, cimento, areia e resíduo de vermiculita, cimento, areia e fibra vegetal, seja ela sisal ou outra fibra de coco, ou outra fibra. Então, para cada material composto, nós temos que fazer esses gráficos de tensão versus deformação. Porque cada novo material precisa também apresentar as propriedades mecânicas. Tem nesse gráfico também aqui, nessa faixa linear, o coeficiente angular dessa reta chama-se módulo de elasticidade.
módulo de elasticidade, que como cada material tem uma curva própria, obviamente, cada material vai ter um módulo de elasticidade próprio. Vamos para frente. Então, veja bem, tem um outro material. Os materiais vistos até então, anteriormente, nós definimos como material elástico. E esse material que nós vamos discutir aqui é o material, a vez que o grafo tensão deformação, e o material é um material que nós chamamos de frágil. Esse nome frágil não reporta que ele é fraco, não. É um tipo de classificação. O primeiro material do exemplo anterior, do slide anterior, é o material dúctil e este é um material frágil. O que diferencia o material frágil do material dúctil é a forma como ele se rompe. No slide anterior, você percebia que tinha, eu disse a fase de estricção, onde a seção do corpo ia diminuindo até romper. Neste caso aqui, dos materiais frágeis, não são assim, eles rompem bruscamente e de uma forma que não há diminuição da seção transversal. Porém, a curva não tem fase elástica bem definida. Veja que a ruptura coincide com a tensão última. A última é a tensão máxima que a gente admite que o corpo suporta. Então, nesses corpos, nesses materiais frágeis, precisa-se ter uma técnica para fazer esse ensaio, para estabelecer o modo de elasticidade de cada material. Os materiais frágeis que nós podemos dar como exemplo para vocês são concreto, cerâmica, material feito com gesso, vidro, as ligas metálicas fundidas, ou seja, ferro fundido, ele perde a propriedade de ser dúctil, passa a ser frágil. Então, os materiais fundidos, alumínio fundido, aço fundido, e a junção de outros materiais também em fundição, passa a ser materiais frágeis. Enquanto os materiais dúctil, que é do exemplo passado que eu não detalhei, é aço, os aços, os alumínios, tem outra gama, as borrachas, os polímeros, tudo são materiais dúcteis. Certo? O material dúctil tem a propriedade de ser elástico, ele elastece, ele tem um alongamento, às vezes até grande, que dá um modo de elasticidade, que dá uma tensão, uma deformação específica. Esse aqui ele se rompe muito facilmente. Mas eles têm um nível de resistência alto. Exemplo do concreto. Bom, vendo como se constrói o grafo tensão-deformação, eu falei que tinha uma situação que o coeficiente angular da reta nos dá um modo de elasticidade. Então, vejamos esse gráfico aqui, ó, é um gráfico que é um material dúctil, que é o aço. Veja que é um material de aço. E esse material de aço, ele é um aço de várias composições. Então, começa com um aço puro. É aquele que vem da mineradora, né? Aço puro. Aí tem um aço aqui, ele chama A36, que é um aço que já tem teor de carbono. Certo? Na sua composição. O processo de fabricação já existe processo de fabricação, de queima, de tirada do oxigênio. Esse outro aqui é um aço,
esse que chamou de A992, é um ácido de alta resistência. Aço de alta resistência. É um aço que já também teve um processo de fabricação mais apurado do que o segundo. Então, deve ser um aço que tenha mais teor de carbono possível. Quando diz mais teor de carbono, é que passa mais tempo ao fogo, então o processo é mais prolongado. E por último, tem um material que é um aço temperado. Ou seja, cada aço desse tem uma aplicação específica. E cada aço desse, vejamos, tem uma tensão de ruptura diferente. A tensão de ruptura do aço puro é aqui, a do aço carbono já aumentou, a do aço de alta resistência já está aqui, ó, bem maior do que o segundo, e o de temperado é bem maior do que os dois outros. Mas tem uma coisa interessante nesse gráfico, é que a fase elástica é a mesma. Quer dizer, o coeficiente angular da reta é a mesma. Portanto, se o coeficiente angular da reta é a mesma, e é uma reta, um engenheiro alemão, chamado Hooke, em 1800, no começo dos anos do século XIX, ele, estudando os materiais, ele identificou esse comportamento aqui, que independente da composição do aço, certo? Os diferentes tipos de aço, devido ao processamento, ele apresentava sempre o mesmo coeficiente angular da reta, ou seja, sempre a mesma faixa linear. Portanto, ele disse, olha, eu posso usar a matemática. Se o coeficiente, se é uma reta linear, nós sabemos que é quem? Y é igual a AX mais B. O B é o termo independente, como parte de zero, o B é nulo. Então ficaria quem? Y é igual a AX. Foi o que ele fez. Y está esse eixo aqui, ó, que é o sigma. O X é o eixo da deformação específica. E o E é o modo de elasticidade, que na matemática nós chamaríamos de coeficiente angular da reta. Então, o Hooke teve essa sacada e definiu isso aqui como a lei de Hooke. E até hoje é seguido. E é onde a engenharia sempre trabalha nessa região elástica, ou seja, sempre trabalha na faixa Hookeana, ou seja, na faixa em que a lei de Hooke é vista, a lei de Hooke é empregada. Nesse gráfico aqui, você vê que tem, dependendo do tipo do processo do aço, modifica-se o aço e tem as tensões de escoamentos diferentes. Se tem a tensão múltipla diferente, também tem as tensões de escoamento diferente. O aço puro é aqui, o aço com carbono é aqui, né? O baixo de carbono, aqui tem o outro aço de alta resistência e o alto temperado está aqui, a tensão de escoamento, aquele sigma Y. Então, eles mudam o sigma Y, porém, o modo de elasticidade não. Com isso é que, na engenharia, dependendo da finalidade que se vai usar um elemento estrutural, se especifica o material que ele vai ser usado. Portanto, tem material para fazer peças de automóvel, tem material para fazer pontes, tudo isso em aço, né? Tem material para fazer as linhas férreas para a ferrovia, tem material aço para várias outras aplicações. E cada um tem o seu aço próprio, que é uma forma de economizar. O aço ele é processado para atingir certo limite de resistência, que terá um campo de atuação específico. E é isso que o engenheiro deve procurar. Bom, voltando aqui, você tem aqui a lei de Hooke passou a ser quem? A tensão normal é igual aqui ao módulo de elasticidade vezes deformação específica. Agora nós já temos duas fórmulas de tensão normal. Uma que é força sobre área e outra é dado por essa fórmula, módulo de elasticidade, deformação específica.
certo? Então, nós temos o seguinte: a resistência é afetada pela fusão dos metais, pelo processamento, né? Tratamento térmico e processo de fabricação. Mas a dureza, o modo de elasticidade, não. Ele é o mesmo. É o que eu acabei de explicar. É o mesmo. Então, nós temos aqui o comportamento do material elástico versus o material plástico, que é a primeira fase daquele primeiro gráfico que eu falei. Um material elástico, se a deformação desaparece na ausência da tensão normal, o material é considerado elástico. Ou seja, se você está aplicando essa carga aqui, ó, aplicando essa carga aqui, e ao chegar no ponto B, você retirar a carga, ele volta para o estado inicial. Então ele está aí dizendo aí, ó, o material é considerado comportamento elástico. Se desaparece a deformação. Se por acaso você passar de um certo limite e tirar a carga e o material não voltar à condição inicial, o material já passou a fase elástica e entrou na fase plástica. O plástico aí quer dizer que ele não volta mais ao estado inicial. Então ele define aqui os materiais, as maiores tensões normais na fase elástica ou linear. É chamado de limite elástico ou tensão de escoamento, que é aquele σy que nós vimos lá no começo. E aqui você tem 7, capítulo 2. Você tem materiais. Nesse quando slide, a deformação não retorna ao elástico versus após a retirada da carga, o material é considerado mostra o entendimento que plástico. Ao fazer o ensaio, então, este é de um determinado material, o caminho este aqui, ó. Se chegar até o ponto B, tirar a carga, se a deformação desaparecer, se por acaso passar do ponto B, você chegar até o ponto C e você retirar a carga e ele não voltar para o ponto D, ó, não volta para o A, volta para o D, ele as maiores tensões para já está na fase plástica. Isto ocorre, é chamado de limite de escoamento elástico, limite elástico. E quando a deformação não retorna a zero, pois é retirada da tensão, o material é considerado de comportamento plástico. Ou seja, se você, como eu falei anteriormente, se você aplica, vai fazendo um ensaio, teu material, você define que o material tem uma fase elástica, então você usa aquela tensão de escoamento até aquele limite. Se aplicar uma carga e retirar a carga, o material volta para o estado inicial, ou seja, a origem do sistema cartesiano apresentado. Por acaso, se a carga aplicada provocar tensões acima da tensão de escoamento, caracteriza-se como um comportamento plástico e ao retirar a carga na fase plástica, o material não voltará para o estado inicial, ou seja, ele faz esse percurso aqui, ele vai até de A para B, de B para C, ou seja, já está na fase plástica, e ao retirar a carga ele volta para um ponto D diferente da origem, ou seja, entre A e D, entre a origem e o ponto de retorno do material, vai ter uma deformação específica permanente. Ou seja, o material deformou e não volta mais. Então, esse é o comportamento plástico, que em alguns momentos de aplicações da engenharia é interessante. Se nós imaginarmos que você quer fazer um dobramento de uma chapa, uma forma geométrica determinada, você vai aplicar uma tensão em determinado ponto da chapa, onde ela dobra e permanece lá, dobrada. Passou pela fase elástica e ficou lá, permanente. Você usa muito nas empresas automobilísticas e nessas vários segmentos, caixas de inspeção metálica, né? A caixa de metálica para inspeção, tubulações elétricas, outras aplicações as mais diversas aí.
Enquanto para a construção civil, nós jamais queremos uma deformação permanente. Jamais queremos. Qualquer estrutura, seja ele um silo, estrutura metálica, estrutura de concreto, não se pode imaginar uma estrutura dessa, um elemento estrutural com deformação permanente. Então, esse é o contexto que nós estamos vendo da aplicação, onde se pode ter e como se obtém a deformação. Então, o ensaio para determinar as propriedades mecânicas do material, aquele ensaio de tensão versus deformação, é de fundamental importância. E daí definimos as deformações específicas, definimos modelacidade, a tensão de escoamento, a tensão máxima e a tensão de ruptura. Veja que num estudo das propriedades mecânicas de um determinado material, você obtém muitas informações. Por isso que eu acho que esse capítulo é de fundamental importância para todo engenheiro entender, mesmo que vá trabalhar em outra área, dimensionamento, estrutura ou outro ser perito. Mas em situações de engenharia cotidiana, corriqueira, você vai sempre partir por esse plano. Precisa você saber dimensionamento, precisa você entender que aquele comportamento é decorrente de um esforço assim, daí chama um profissional especialista naquilo e tem um diálogo, você possa passar as informações e ter, juntamente com o colega, a solução do problema que está tendo. Então esse é o entendimento que eu acho que esse capítulo é de fundamental. Uma outra situação que precisamos estudar também quando determinamos as propriedades mecânicas dos materiais é o comportamento desses materiais em função dos ciclos de carga e de descarga. O que nós consideramos na engenharia é que a carga, você aplica uma carga, tira a carga, aplica a carga, tira a carga. Isso, se for em ciclo muito veloz, isso leva à fadiga do material. Então, essa propriedade fadiga, ela ocorre muito em peças que são submetidas a efeitos dinâmicos, como motores, virabrequim de motor. Então, essas peças que carrega e descarrega, ou seja, é muito rápido, ela tem uma propriedade que diz o seguinte: as propriedades de fadiga são mostradas na figura. Então, você tem aqui a tensão e ao aplicar o número de ciclos de carga e descarga, ó, veja que está no expoente 3, expoente 4, 5, 6, assim vai até o 9. Veja que esse é o número de vezes que carrega e descarrega. Carrega e descarrega. Veja que um elemento com 10 a sexta, olha quantas vezes ele carregou e descarregou. Então, a tensão ela sofre uma diminuição em função do número de ciclo de carga e descarga que ele é submetido. Tanto o aço como o alumínio, qualquer material. Certo? O aço e o alumínio são os materiais que mais são usados nesses ciclos de carga. Então tem que fazer, quando um elemento estrutural é submetido a um ciclo de carga muito grande, precisa fazer uma análise, o dimensionamento, levando em consideração a fadiga do material. Então, um membro pode falhar devido aos níveis de tensões de fadiga, bem como abaixo da resistência última, se submetido a muitos ciclos de carregamento. O que é que ele diz aqui? Olha, eu tenho uma tensão, eu fiz um ensaio lá na estática, consegui uma tensão última de um valor X. Mas como esse elemento estrutural vai estar num ciclo de carga e descarga, ele vai diminuir a sua resistência imensamente devido ao ciclo que já é submetido, ou seja, ele vai se romper não por falta de resistência, mas pela fadiga do material. Fadiga do material, ou seja, vai haver um comportamento diferente de cristalização do material, que ele não atinge a tensão última, porém ele vai romper bem abaixo, devido
ao ciclo que é submetido, como está aqui no eixo horizontal desse gráfico. Isso chama-se fadiga. Então, para quem vai trabalhar com elementos de máquinas ou com máquinas agrícolas, precisa estar atento com esse tipo de fenômeno. E certamente os colegas da área de máquinas agrícolas irão detalhar maneiras mais próprias para cada situação de implementos ou mesmo de elementos de máquina para calcular essas fadigas. Aqui eu só estou dando essa ideia que existe a tensão normal última, tensão de escoamento, porém, quando o elemento é submetido a um ciclo de carga e descarga muito grande, na ordem aí desses expoentes aí, você observa que ele vai fadigar, vai ter a fadiga, falhar, ele vai romper, não porque atingiu a tensão última, e sim pela fadiga do material. Então, quando a tensão é reduzida abaixo da linha de endurecimento, falhas por fadiga não ocorre para algum número de ciclo. Certo? Então, aqui é outra dica daqui. Quando a tensão é reduzida abaixo do limite de endurecimento. Esse endurecimento é quando há uma cristalização, há uma alteração do arranjo molecular dos materiais. Aqui, vamos partir agora aqui, gente, usando o princípio lá do primeiro exemplo e vamos calcular a deformação de um elemento estrutural sobre uma carga axial. Então, veja bem, temos o mesmo corpo de prova lá. Você tem uma barra fixada no topo, livre embaixo. Nós conhecemos o comprimento inicial da barra e conhecemos a área da seção transversal. Sabemos também que essa barra, ao ser aplicada uma carga P, ela alongou de delta. Alongou em delta. É isso? Nós já vimos isso. Acabamos de ver, no slide anterior, que a lei de Hooke é dada por quem? Por tensão normal é igual ao módulo de elasticidade vezes deformação específica. Bom, aqui eu posso dizer, bom, se eu tenho essa forma de Hooke, eu posso manusear essa forma, sem alterar nenhuma propriedade dela. Então eu digo, olha, eu vou passar agora esse módulo de elasticidade dividindo a tensão específica e posso encontrar a deformação específica. A deformação específica. Então, deformação específica passa a ser quem? Tensão normal dividido pelo módulo de elasticidade, que é uma propriedade do material. Do material. Bom, como é uma carga axial, eu posso remeter no capítulo 1 e dizer, se é uma carga axial, tá, a linha de ação da força passa pela centroide da peça, ocorre tudo isso aqui, é uma carga axial, sendo aplicada no centro geométrico da seção transversal, e eu uso a forma de tensão normal como sendo o quê? Força sobre área. Ele só substituiu aqui o sigma por força sobre área. Com isso, nós já temos, através da lei de Hooke, condição de calcular a deformação específica. A deformação específica para este nível de carga. Porque a carga foi aplicada, não posso alterar a carga. É o item de projeto. A seção transversal da peça também já foi fixada, que é A. E quando eu digo que o E, eu já especifiquei o material. O material aço de baixo carbono, eu vou lá na informação do fabricante, aço de baixo carbono, o módulo de elasticidade é esse valor. Então, veja. Agora aqui eu tenho, pela lei de Hooke, eu tenho condição de calcular a deformação específica que vai ocorrer para esse nível de carga, conhecendo, já especificando o material e a área da seção transversal. Juntei agora a deformação, a tensão normal de Hooke com a deformação normal dada lá no capítulo 1. Igualei e já
cheguei a uma maneira de como calcular a deformação específica. Mas eu não estou satisfeito com isso. Eu quero mais. Eu quero mais. E daí o que é que se quer? Olha, também foi definido antes, no começo dessa aula, que a deformação específica, o epsilon, é dado por delta dividido por L. Quem é delta? Delta é o alongamento do elemento após aplicar a carga. Então, eu conhecendo esse alongamento, divido pelo comprimento, eu tenho deformação específica. Ah, beleza. Se eu tenho isso aqui, eu posso jogar esse conceito de deformação específica onde? Na forma que foi deduzida da de Hooke. Então, temos o seguinte, que o alongamento, eu posso agora encontrar o alongamento da peça. Desde que o quê? Desde que eu tenha aqui, ó, eu substituí a deformação específica na equação acima e isolei o termo alongamento. E agora eu tenho condição de dizer, olha, eu posso definir, calcular o alongamento, conhecendo, primeiramente tem que conhecer a carga que vai ser aplicada no elemento. Conheço o comprimento do elemento, é uma propriedade geométrica, o comprimento. Conheço a seção transversal, que é outra propriedade geométrica, em função do diâmetro, se for circular, se for quadrado pelo lado. E conheço o material. Então, em função do material e das propriedades geométricas, que eu chamo geométrica do material, e com a carga aplicada, eu consigo saber qual é o alongamento. Isso, gente, para determinadas situações de engenharia, é importantíssimo. Importantíssimo você saber de quanto um elemento vai alongar, porque esse alongamento pode trazer transtorno numa construção, num projeto de máquina, num projeto de motor. E o projeto na execução, já está na obra mesmo, já está executando em funcionamento. Então, esse alongamento é importante, ou seja, se você definir que você pode ter um alongamento de alguns milímetros e a carga, você tem o comprimento da peça, tem a área e tem o E. Então, você diz, olha, para atingir esse alongamento, a carga máxima que vai ser utilizada, você pode calcular por aqui. Você faz uma reengenharia. Você estabelece o seu limite de alongamento e quer saber qual é a carga que vai ser aplicada para atingir esse limite máximo. Você vai saber por essa fórmula aqui. Isso é uma reengenharia, você está voltando o raciocínio. E agora você pode dizer, olha, esse exemplo aqui é para elemento com uma seção transversal. É para um comprimento. É para uma área e para um material. Mas existe a possibilidade de você ter uma peça composto de vários materiais, de várias seções transversais e de vários comprimentos de cada material, para se tornar um projeto mais viável economicamente. Você pode misturar ter um elemento composto de vários materiais, cada material com um comprimento definido e uma área definida. E é isso que essa forma aqui diz. O alongamento pode ser feito a somatória de I variando até N, né? Materiais. E a forma é essa que é exposta em cima. PI, LI, AI, EI. Esse I é o número, é o material. Você pode ter 2 materiais, 3 materiais. E o L pode ser em função do material. Então, somando que você vai fazer cada deformação, aí o que é que essa forma diz? Olha, para cada material e cada comprimento e cada seção, eu tenho um alongamento. Contanto que eu somando o número de alongamentos pelo número de materiais e de propriedades geométricas, eu consigo chegar ao alongamento total da peça. Isso é o alongamento total da peça. E o livro do Bia diz, situações em que existem várias cargas, seções transversais e comprimento, você usa a somatória de cada parte do elemento estrutural para encontrar o alongamento total.
Então vejamos que aqui nós chegamos na situação em que definimos a lei de Hooke em função da determinação das propriedades mecânicas. Veja que naquele gráfico do começo da aula, tensão versus deformação, do ensaio, nós determinamos o modo de elasticidade, que é esse E maiúsculo, e temos como se processa a deformação específica. Deformação específica. Logo, vamos encontrar essa forma que vai ser usada muito na engenharia. Bom, aqui vamos fazer um exercício, começa a fase de exercício para aplicação do que foi visto. Então, o problema diz o seguinte: tem-se um eixo cilíndrico com uma força aplicada na extremidade direita de 30 kips, no ponto intermediário de 45 kips e no ponto intermediário do primeiro eixo de 75 kips. Ele dá as distâncias da aplicação dessas forças. Olha, do engastamento até a primeira aplicação 75 é 12 polegadas, da primeira para a segunda de 12 polegadas e do ponto da segunda para a terceira de 16 polegadas. Então veja que ele já dá o comprimento inicial. Ele também diz, olha, o modo de elasticidade é de 29 vezes 10 a sexta π. O diâmetro dessa parte mais grossa é 1,7 polegada e dessa outra menor de 0,618 polegada. Então veja que ele deu as propriedades que eu chamei antes deu as propriedades geométricas, diâmetro e os comprimentos. E deu também a propriedade do material, que é modo de elasticidade. E ele pede, com esse problema aqui visto nessa figura, determine a deformação da peça mostrada sob a carga dada. Então tem as cargas que foram dadas e ele pede qual é a deformação. Então o BIA sempre faz uma coisa bem interessante. Ele sempre planeja como vai resolver o problema. É um planejamento. Tudo na vida precisa de um planejamento. Eu costumo dizer que se você vai fritar um ovo, você tem que ter um planejamento. Você vai ter que ter um ritual para até chegar ao objetivo final. Também é para solucionar um problema de engenharia. Você precisa ter um planejamento. E, gente, esse planejamento aqui volta ao que eu falei lá na primeira aula. Precisa estudar pelo livro. Só você dominando a teoria que você tem condição de planejar e resolver os problemas no menor espaço de tempo possível. No menor tempo possível. Então, qual é a solução que o BIA deu para a solução desse problema? Divide a peça nos pontos de aplicação da carga, aplica o diagrama do corpo livre para analisar cada componente e determinar a força interna. Isso aqui da mecânica, você sabe fazer isso, já no curso de mecânica geral. E por fim, a avaliação total da deformação. E vamos ver como é que faz esse exemplo. Bom, primeiro passo, dividir a peça em 3 partes. Então você vai dividir a peça como? Olha, você tem que dividir essa peça. Veja que ele dividiu a peça em 1, 2 e 3, está aqui, 1, 2 e 3. Na parte 1, ele disse, olha, na parte 1 vai ocorrer aqui. Vou fazer o diagrama do corpo livre na parte 1. Eu tenho as cargas aplicadas no ponto D, no ponto C e no ponto B. Isso é do problema. Eu cortando, eu vou calcular o valor de P1, que é a carga interna resultante atuando nessa seção aqui. Na seção 2, ele dá um corte em um ponto qualquer entre as cargas B e C, entre os pontos B e C, e você vai calcular uma carga de reação na seção 2.
Então faz a mesma coisa, seção 2, cortou aqui, só vai restar quem? A carga aplicada no ponto D e no ponto C. E por fim, em 3, você tem uma reação no elemento 3, né, na seção 3, com a carga aplicada também. E aqui ele já tem os comprimentos das peças, que foi dado no problema. L1 e L2 são iguais, L3 é 16, A1 e A2 tem um mesmo diâmetro e A3 tem um diâmetro diferente. Então ele já calculou aqui as áreas, já facilitou a vida dele. Veja que no primeiro passo do planejamento ele já fez, já destrinchou, já fez o croquis para visualização rápida para a solução do problema, que eu acho que deve ser feito assim, sempre desenhando. Engenheiro tem que saber desenhar, gente. Então, olha, aplicando o diagrama do corpo livre para cada parte, determina as forças internas. Somatória das forças, gente, igual a zero. Somatória das forças igual a zero. Lá da mecânica geral, você tem aqui, somatória das forças igual a zero. Define uma direção positiva, você é quem define a sua convenção e vai fazer em função dessa convenção. Ele fez isso e encontrou que o P3, o P1 foi igual a 60, esse P1 aqui foi igual a 60, o P2 igual a menos 15, esse menos quer dizer que é o inverso da direção do que está ocorrendo aí, no estacionamento de compressão, e o P3 é igual a 30, não podia ser diferente, né? Bom, então já fez, dividiu as partes, organizou os gráficos, calculou as áreas, fez o diagrama do corpo livre e calculou as forças pelas somatórias das forças igual a zero. A da mecânica é estática, mecânica geral pura. E como avaliar o alongamento total da peça? É pela somatória, é aquela forma da somatória. PI, LI, AI, EI. Como ele disse que os dois segmentos, ou as três partes, é do mesmo material, ele colocou em evidência o modo de elasticidade. Ficou o quê? 1 sobre E multiplicado por PL sobre A. Variando de 1, 2 e 3, que são 3 seções. Simplificou. Isso aí é simplificação matemática. E daí ele colocou P 60, P1 60, L de 12, que está aqui, dividido por quem? Pela área que ele calculou, 0,9. Mais quem? Quem é P2? Menos tem que entrar aqui, ó. Mais, menos. P2 vezes 12 dividido por 0,9. Mais quem? O P. O P foi de 30 vezes o comprimento 16 dividido pela área. Quando fizer esses cálculos, você vai encontrar que o alongamento total do elemento submetido a essas cargas impostas foi de 75,9 vezes 10 a menos 3 polegadas. Veja, aqui o problema que eu não modifiquei foi um problema do livro texto, do BIA, ele deu em KIPS, que é uma unidade inglesa, mas não há problema, eu uso nos exercícios que eu vou passar para vocês, unidade internacional, que seria aí metro, newton, força, pascal, tensão. Então veja que foi uma aplicação direta do que foi visto até então, certo? De um problema prático. Esse problema é prático, gente. O problema é que isso é muito usual no dia a dia. Seja você aplicar em uma carga, um macaco, determinada força, e daí você vai fazendo esses elementos, você vai poder dimensionar esses elementos agora aqui, ó, em cada situação dessa. Ou seja, você quer saber qual é a tensão atuante na parte 1 aqui, ó, no 1 você vai pegar esse P1 dividido pela área que está aqui. Você tem a tensão. Vai saber se esse material vai resistir. Da mesma forma vai ser o P2 dividido pela área, você tem a tensão. E o P3 divide o P3 pela área. Se deu a tensão, você calcula a tensão e vai confrontar com a tensão indicada para esse material que foi especificado no projeto. Sempre a tensão especificada do material deve ser maior
ou no máximo igual à tensão de serviço, a tensão que está sendo atuando no elemento. Um outro problema para resolver, esse um pouco mais complexo, mas também se faz e muito comum. Esse problema aqui, gente, pode ser usado, eu vejo isso como um desses macacos para levantar carro, por uma bomba manual de poço para sucção de água, né, manualmente, ou mesmo de motor, ao invés de ter essa força 30 newton, você bota um motor funcionando, um catavento, uma geração de energia eólica, você pode fazer. Então o problema diz o seguinte: para a barra rígida BDE, suportada por duas ligações A e B, e C e D, ó, A, B e C e D. Então quando ele diz aqui uma barra rígida, é o que eu comentei inicialmente, é que as dimensões de espessura e a propriedade do material é muito alta em relação ao nível de carga, ou seja, ele diz, olha, uma barra rígida é muito alta, então a deformação quase não existe para esse nível de carga. Não existe deformação para esse nível de carga aplicado. Ele garante que não existe. Então ele diz, a ligação AB é feita de alumínio, cujo modo de elasticidade é 70 gigapascal e com área de 500 milímetros quadrados. Veja que aí já está no sistema de unidade internacional. A ligação CD é de aço e o modo de elasticidade é de 200 gigapascal e sua área de 600 milímetros quadrados. Para a força de 30 kN aplicada no ponto E, determine a deflexão em A, no ponto B, no ponto D e em E. Deflexão, gente, eu quero dizer aqui, quanto vai se deslocar em relação na vertical, em relação ao estado inicial sem carga. Tá certo? Você tem o estado inicial sem carga, após aplicar a carga, quanto é que esses pontos vão se deslocar na vertical. No ponto B, o ponto D e o ponto E. Isso que se quer. Esse exercício é uma aplicação muito boa desse exemplo, desse capítulo aqui. Então, o planejamento que ele fez é o seguinte, que o BIA fez. Esse é o problema do BIA, está lá resolvido. Aplique-se o diagrama do corpo livre para a barra BDE e encontra as forças externas pelas ligações AB e CD. Olha, está dizendo, vai fazer o diagrama do corpo livre e você vai encontrar qual é a força que está sendo aplicada no ponto B, no ponto D e no ponto B. Ou seja, você vai calcular as forças que estão sendo aplicadas nas barras CD e AB. Também na mecânica dá para sair por aí. Então, avaliar a deformação da ligação AB e DC, ou o deslocamento do ponto B e do ponto D. Do ponto B e do ponto D. Porque esse deslocamento do ponto D e do ponto B é o que ele chamou lá de deflexão. Pela geometria, encontra-se a deflexão em E, dada as deflexões de B e D. Conhecendo as deflexões de B, do ponto B e do ponto D, você encontra a do ponto E. Bom, você pode estar perguntando, mas como é que eu vou fazer isso? Calma, chega lá, passo a passo. O primeiro passo é o diagrama do corpo livre. Então você vai encontrar, em função, essa barra é rígida, então ela não vai se deformar, portanto, se é rígida, você encontra a força de AB e força de BC. Para fazer isso, uma altura das forças igual a zero ou do momento. Então ele fez aqui o quê? O momento em relação ao ponto B encontrou a força CD. E fez também um momento em relação a D e achou o valor de AB. Portanto, ele encontrou a força de CD de 90 na direção
deu positivo, então foi na direção que ele idealizou. E a força AB deu menos 60 de compressão, ou seja, deu no sentido contrário ao que ele idealizou aí no diagrama do corpo livre. É isso? Conceito da mecânica geral. Para o cálculo do deslocamento, aqui já é assunto de resistência dos materiais. Você tem a barra, você tem o comprimento da barra que é 0,3 metros, e agora você calculou a força. A força AB foi uma força de compressão. Aí veja que ele já está botando compressão na barra. Ele conhece a área e conhece o modo de elasticidade. Foi dado um problema. Então, para conhecer o alongamento da barra, é quem? Força vezes o comprimento inicial dividido pelo produto da área vezes o modo de elasticidade. A força ele tem. Esse menos quer dizer que é de compressão. Deixa bem claro isso. O comprimento tinha, o modo de elasticidade tinha e a área tinha. Calculou e encontrou um alongamento no B de 0,514 milímetros. Para cima. Está deslocando. Deu negativo, então foi para cima, certo? Comprimindo, foi para cima. Ele encurtou, ele foi comprimido. Então no ponto B houve um deslocamento para cima, ascendente. Essa mesma lógica se faz para o outro elemento. O elemento CD. A fórmula é a mesma. Você tem o comprimento dele, que é o comprimento inicial. Você tem a carga que você calculou, que foi 90, agora foi de tração. Tem a área e tem o modo de elasticidade, que é o outro material. Então deu 300 vezes 10 a sexta metro. E calculou o alongamento, que deu o quê? 0,3 milímetros. Como foi sendo tracionado, então ele vai ser no sentido descendente. Então aqui, gente, a gente já, só com o sentido das forças aí, a gente já tem a noção que o ponto B vai subir e o ponto D vai descer. Um sobe 514 e o outro desce 300. Veja que como são materiais diferentes, alumínio e o aço, tem deslocamentos, obviamente, diferentes. Aí precisamos agora fazer, nós já temos as cargas e os alongamentos. Ou seja, já temos as deflexões no ponto B e no ponto D. Precisamos fazer uma análise com base no que foi dado no problema, que é o que? A barra BDE é rígida. Se é rígida, ela vai se transformar linearmente. É isso? Linearmente. Ela não se deforma, ela é rígida. Então, nesta casa aqui, ó, a barra rígida é BDE. Tá aqui, é BDE. O ponto BB' quer dizer o seguinte, que devido ao que foi calculado anteriormente, nós calculamos que o deslocamento do ponto B foi negativo, foi de compressão, foi para cima, de quanto? De 514, tá? Aqui o valorzinho, é 514. O ponto D foi de quanto? Foi de 300. Foi de 0,300 milímetros, do ponto D. Saiu de D para D'. Então, saiu de B para B', de D para D'. E como a barra BDE é rígida, e esses dois pontos se deslocou, então passa, a BD' vai passar por BDE, vai passar agora por B', D' e o E'. E nós precisamos encontrar qual é o valor de E', que é o que o problema pede. Então ele faz por relação de triângulo, gente. Se passa por B, por D e por E sem carga, ao aplicar a carga, essa barra BDE passa a ser agora B', D', E', a posição deformada. Então ele diz o seguinte, olha, BB' está para quem? BH. Está para BH, para esse triângulo aqui. Ó. BB' está para BH.
fazendo por relação de triângulo. Assim como D está para DH. Como é linear, os ângulos são complementares, ele pode fazer isso tranquilamente. Ângulos são complementares, então, por ser ângulos complementares, ou seja, é o mesmo ângulo, né? Complementar o mesmo ângulo. Então, ele fez por relação de triângulo. B' está para BH, é um triângulo. Assim como D' está para DH, outro triângulo com o mesmo ângulo. E daí só tem uma variável para encontrar, que é um valor de x, que é quem? DH. Que foi quem aqui, ó? Ele achou aqui que achou o valor e tem quem aqui? Ele tem que, olha, B' foi o que calculou, 514. BH é como? BH ele achou 200, que é o que tem aqui, ó, 200. BH, o DD', 300 foi o calculado e o DH é a incógnita. Ou seja, o BH é quem? É 200 menos o valor de x, que ele não sabe quem é esse valor de x. É a variável, é uma incógnita. Né? Que está aqui, ó. O valor é 200, que é composto por quem? Por x, e aqui é 200 menos x, está aqui. E fazendo essa arrumação aqui, você encontra um valor de x igual a 73,7. Daí ele já sabe o valor de x, que x está afastado do ponto D de 73,7. Por que fez isso, gente? Porque ele vai fazer também agora a relação de triângulo para encontrar o E'. Olha, ele fez E', é o que nós queremos. Está para HE, ele agora conhece, ele tem o valor de DE mais DH, ele conhece o X, ele sabe quem é. Assim como D' está para quem? HD. Então, quem é E'? É o delta E, é o alongamento ou a deflexão do ponto E. Que vai ser igual a quê? A E, HE. Quem é HE? 400 mais o x aqui foi calculado. DD', ele já tem, que é 300. E quem é o HD? É igual a x, ele calculou. Portanto, você tem como encontrar esse valor de 1,928 milímetros descendente aqui. Ó. Então, veja que de um problema dado aí, você tem como saber qual é o deslocamento no ponto E, que é função de quê? Dos materiais que estão sendo construídos da barra CD e AB e da carga aplicada no ponto E. Então, se por acaso você vai fazer qualquer dimensionamento de uma peça e saber qual é o limite que possa ter, qual é o deslocamento máximo que isso pode ocorrer, você calcula se esse deslocamento vai lhe trazer problema no seu projeto. Você tem uma única solução, é você alterar os materiais ou as seções dos materiais na barra CD e na barra AB. Ainda aí você diminui. Ou se você quer aumentar, você também. Então veja que é uma situação hipotética, mas uma aplicação, de vasta aplicação aí na vida cotidiana nossa.